Boa noite, gente. Boa noite, Brasil. A gente está começando mais um grupo de trabalho aqui e hoje a gente tem uma convidada muito especial. A Vanessa Lima, ela é uma pesquisadora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, está fazendo doutorado atualmente, é psicóloga, o mestrado e o doutorado que ela está fazendo é em psicologia social. E hoje ela vai estar falando um pouco com a gente sobre encarceramento. O tema da conversa de hoje é só um minutinho que eu vou dar uma olhada aqui na minha cola. Que eu já passo a palavra, só um instante, que ela fechou. Tá, o tema da nossa conversa de hoje é gênero e prisão, Covid-19 e a população trans privada de liberdade. Pode falar, Vanessa. Oi, então, boa noite, está me ouvindo bem? Tá dando para me ouvir bem? Sim. Eu sou Vanessa, sou psicóloga, atuo atualmente, né, em uma ONG, em um complexo de favelas da MAC no Rio de Janeiro, e sou mestre em psicologia social e doutoranda, estou no segundo ano, né, do doutorado em psicologia social. Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, né, na psicologia social, que nem todo mundo sabe, né, o campo de atuação, a amplitude, né, do campo de atuação social, e um pouquinho de como a gente atua, né, tanto na clínica quanto nas pesquisas. Vou falar da minha, né, do meu lugar de fala, e vou começar explicando um pouquinho, né, como que eu fui parar, né, nesse campo da prisão. Eu fiz psicologia, né, e sempre me inquietava o meu lugar ali e o que eu estava fazendo ali, e eu tinha muita sede de conhecimento, de me conectar com alguma coisa, que sentido, assim, que me afetasse no campo do desejo. E aí eu conheci a partir de um estágio que eu fiz na Defensoria Pública, ainda, né, como estudante de graduação. Eu fiz um estágio na Defensoria Pública Federal, e nesse campo de estágio tinha uma parte que era destinada à visita virtual, que era visita por conferência de familiares com pessoas que estão de liberdade em outro estado, né, da federação. Então, essas famílias que não poderiam, né, visitar seus familiares privados de liberdade em outros estados, tinham a possibilidade de fazer essa visita por videoconferência. E ali foi meu primeiro contato, né, com esse campo da prisão, e ali já mexeu muito comigo, né, essa possibilidade de, primeiro, os vínculos, né, rompidos, a conexão, né, que poderia ser feita a partir de uma tecnologia, o nosso trabalho, né, ao final, né, dessa visita, de um acolhimento com esse familiar que saía muito mexido, né, com essa visita, sem toque, né, sem cheiro, sem carinho, sem contato, né, e outros contatos que não físico. E aí, contato. E aí, ainda inquieta, né, qual o meu lugar na psicologia, eu participei de uma pesquisa mulheres privadas de liberdade, mulheres cis privadas de liberdade. E era uma pesquisa no campo da sexualidade, então foi a minha primeira entrada na prisão, foi através dessa pesquisa. E durante essa pesquisa, muitas coisas já começaram a fazer sentidos ou ter outro sentido, né? As coisas que me chamavam a atenção era como a gente usa, né, a prisão masculina e feminina para delimitar, né, os sexos e os gêneros, quando, na verdade, o espectro, né, de possibilidades entre masculino e feminino é gigantesco. E usa, né, presídio feminino não dá conta de falar que ali só existem mulheres, né? Havia homens trans, haviam os sapatões que reivindicavam a identidade feminina. Então, como, né, um presídio feminino, sendo que ali havia, né, um campo, um espectro de possibilidades da vivência. E então isso já foi uma inquietação, né,
isso também pude ver no meu campo de mestrado, que eu já fui, né, ao invés de continuar com as mulheres cis, eu fui trabalhar com mulheres trans e travestis privadas de liberdade, porque me estava, né, do feminino vendo as cis, o desamparo, a falta de visitas, a falta de conexão, né, com fora, e eu ficava pensando como que as pessoas LGBTs, né, viavam isso, e não só LGBTs, mas especificamente travestis e transexuais. E aí eu fui para as unidades ditas institucionalmente, né, conhecidas como masculinas, mas que eu venho trabalhando, desconstruindo essa ideia de feminino, porque ainda que institucionalmente essa prisão seja tida como masculina, é uma prisão referência para mulheres trans e travestis. Então, se há algum conhecimento, ainda que mínimo, né, dessa construção do feminino, não tem por que insistir em continuar chamando unidades masculinas, né? Senão é mais um apagamento dessas identidades que estão ali, que vivem esse cotidiano, né, da prisão, que tem uma relação importante ali e que tem um conhecimento, né? E aí a gente pode falar desses regimes de visibilidade e invisibilidade desses reconhecimentos, né? Quando que elas são reconhecidas na sua feminilidade, quando que não, né? Quando que isso é apagado. Então, isso vai ficar sempre em contraste. E aí eu fui estudar processos, né, e produção de feminilidades de mulheres trans e travestis de liberdade em 2 unidades mistas, né, que agora eu já expliquei por que eu vou chamar de mistas, unidades mistas. E ao longo, né, dessas conversas, eu fui a campo, eu entrei em 2 unidades prisionais no Rio, uma situada, né, num complexo de presídios, e uma outra localizada aqui próximo do centro do Rio. Então, é importante a gente situar também geograficamente, né, a unidade dessas instituições, porque isso implica nas visitas, implica na questão dos transportes públicos de acesso. Então, às vezes a gente, o bom, né, do método que a gente vem trabalhando aqui, a cartografia, é a gente poder captar, né, mapear todos esses afetos e essas intensidades que nos atravessam, né, durante o processo de pesquisa e durante todo o processo, né, inclusive do campo de pesquisa. Então, desde a hora que você, como você foi tratado, a sua permeabilidade ali no campo, tudo isso interessa, porque isso faz parte, né, desse complexo, desse emaranhado que é o sistema prisional. Então, conversando com as mulheres trans, e não só travestis e mulheres trans, porque durante a minha pesquisa eu identifiquei, e elas, né, reivindicavam também, esse não lugar de não ser travesti, nem se identificar como mulher trans, mas se identificar com uma... E aí a gente pode entrar também numa opção, né, mas estou falando a partir de como elas traziam, né, dessa ter uma essência do feminino, né, e não reivindicar nenhuma das identidades, né, nem travesti, nem trans, mas mulher, ou então apenas no menino, nem, sem reivindicar nenhuma dessas identidades. Então, como eu falei, né, um espectro muito maior do que o que a gente tentar, né, nomear e marcar. Aí, durante essa pesquisa, eu fui durante 3 meses, né, essas 2 unidades prisionais, e conversei com travestis e mulheres trans que gostariam de participar da pesquisa. Então, a comissão, né, na prisão, LGBT que respondia, era responsável, né, por essa população nas unidades, então tinha uma representação eleita por elas, e através dessa representação, falei da pesquisa, e elas foram indicando, e uma foi indicando as outras, e assim eu conversei com 16 travestis e mulheres trans.
E nessa construção, né, do feminino, na possibilidade de manter os seus corpos, né, femininos, muitas delas começam a usar hormônios, silicones industriais, né, muito antes da prisão, ou conheci também pessoas que estão nesse processo, né, durante a entrada na prisão. Então, e foi justamente dessas histórias que provocou, quando eu estava conversando com uma pessoa que o que a gente chama de feminino, né? Ali, eu identificar apenas um brinco, um esmalte, um batom, e ela falava comigo que estava começando no processo de travestilidade, mas que a mãe não sabia, então ela mantinha, né, os cabelos curtos, ela usava, né, do que a gente chama de feminino, apenas coisas que podem ser removidas, e durante a visita ela fazia esse trânsito, né, entre o masculino e o feminino. Então, durante o dia a dia da prisão, ela vivia, né, no feminino, e quando se aproximava da visita, e no dia da visita, ela ia fazendo o processo inverso do que eu estava procurando, né, que era a produção do feminino, e na verdade não era inverso, né, era o processo sendo vivido e torcido, né, ali no dia a dia da prisão. Então, durante a prisão, no seu dia a dia, né, ela vivia o feminino, a visita, que era a única pessoa que a visitava era a mãe, ela, com medo de perder essa visita, então ela fazia esse né, entre o masculino e o feminino. E essa história foi que me disparou, assim, de querer conversar com essa população que é tão violentada, estigmatizada e que sofre processos, né, de encarceramento de inúmeras formas. E aí foi isso, eu conversei com essas pessoas, a gente, na minha dissertação, né, eu falo bastante desses encontros, dessas conversas, e durante essa pesquisa, todas as pessoas que eu conversei mencionaram, né, relataram e diziam dos seus relacionamentos, dos seus afetos, né, dentro da prisão. E unânime, assim, todas as pessoas com quem eu conversei estavam casadas e na prisão, né, não existe namoro, né, então as pessoas conheciam, né, logo para todo mundo que ali há um casal. Aqui no Rio, né, essas pessoas não vivem separadas, elas vivem junto com os homens cis, então elas não têm alas separadas, elas também não reivindicam isso, né, pelo menos aqui no Rio. Isso também pode ter, né, desmembrar para várias opções sobre violência, sobre, possibilidades de vivenciar afetos, e foi isso que me disparou, né, para pensar minha pesquisa do doutorado, que foi justamente isso, como a prisão, ela passa, né, ela na visão, né, e na vivência dessas pessoas, como que a prisão é o melhor lugar para casar, né, eu ouvi isso duas vezes nas minhas conversas, de que a prisão era o melhor lugar para aquilo, para mim não fazia o menor sentido, que eu pensava, gente, aqui é um lugar de estratificação, de noção de qualquer processo, assim, do eu, sabe, de uma identidade, assim, do eu. Claro que há processos de resistências, né, mas que ainda assim, processos de resistência nem sempre também é fácil, né, ser resistente quando você só tem essa possibilidade, né, nem sempre é tão bonito, né, glamouroso quando a gente vê, eu sou resistência, mas depois que só tem a resistência para ser, né, então, e que cansa, nem sempre você tá afim, né, tem que ser para lidar com a sobrevivência. Então, no caso das travestis e das mulheres trans, né, aqui na sociedade livre, já é muito difícil, né, a vida delas, que processos que começam, né, muito antes, né, do que a gente vive, né, então, processos que vêm desde a família, da escola, né, a empregabilidade, e que muitas vezes acaba nas ruas, na prostituição, e que não é glamouroso, e sofrem, mas muitas vezes
são poucas as possibilidades que elas têm. Então, para mim, ouvir que a prisão era um lugar bom de casar, de vivenciar afetos, para mim era muito paradoxal. E fazendo uma ponte com a segurança pública, né, com a falta de direito que a população tem, como que a violência, né, é impetrada na vida delas, né, cotidianamente, faz sentido, né, que nesse lugar onde ali elas têm algum tipo de reconhecimento, elas possam, né, vivenciar esses afetos. E é muito doloroso pensar, né, nesse ponto de vista que uma população, né, que vivemos em sociedades, que somos pessoas cis, que não vivemos e sofremos as violências de pessoas trans e travestis, vivenciar os afetos, né, é uma coisa que para a gente é muito natural, a gente não questiona muito, mas para essa população nem sempre é uma possibilidade, né? Às vezes os afetos nem sempre são positivos, são afetos de amor. Então, a minha ideia, né, da minha tese é avançar esse diálogo entre a segurança pública e a prisão, para, né, como que a prisão se torna, né, um lugar de vivenciar afetos. E aí, fazendo conexão, né, com o tempo que é pensando a Covid, né, na prisão, é justamente isso, assim, quando eu falo, né, desses regimes de visibilidade e invisibilidade, quando a gente fala, né, masculino e prisão feminina, e a gente contabiliza, né, todo mundo ali como mulheres, homens, mulheres cis, homens, a gente apaga e silencia, né, esse tipo de violências que elas sofrem. Então, assim, é muito difícil você encontrar dados, né, especificamente sobre populações trans e travestis privadas de liberdade, porque não há, né, não há, talvez, um interesse em reconhecer, né, efetivamente, pessoas na sua identidade de gênero, talvez um sistema perverso mesmo, de esmagamento, você reconhecer ali, né, outras identidades institucionalmente, né, pode ser um problema, enfim, a gente pode pensar em inúmeras possibilidades, né, por quê, mas é muito importante quando a gente visibiliza, né, essas pessoas, fazendo esse recorte, né, porque é aquilo que eu falei no início, né, uma prisão masculina, ela não dá conta, né, de todo o seu processo de masculinidade, né? Ali a gente vai ver outras forças e existe, né, o feminino ali dentro, então reduzir a uma unidade masculina apagar, né, essas identidades, essas vidas. A mesma coisa, né, pensando na prisão feminina, quando a gente também, né, fecha ali, que ali só há mulheres. A gente apaga, né, e essas pessoas não entram nem para as estatísticas, e a gente fica sem informação, né, sem saber qual é o número de pessoas trans e travestis privadas de liberdade nas prisões, a gente não tem. Essas informações, muitas vezes, são levantadas, né, pelas próprias unidades, pelo serviço de técnica, né, ou da psicologia ou do serviço social, que tem um interesse em identificar e fazer esse levantamento. Então, isso é muito também, né, local, vai variar, né, de lugar para lugar. Então, assim, aqui no Rio a gente não tem a questão, né, do quantitativo dessas pessoas. Então, fica mais difícil, né, a gente saber a vulnerabilidade. Uma coisa que me fez pensar, né, pensando no meu mestrado, e pensando nessa questão, né, da produção do feminino, pensar, por exemplo, que por conta, né, da Covid, as visitas de advogados, de familiares estão suspensas, né? Então, essas pessoas não estão dando visitas. E, em parte, né, do que garantia ali a corporalidade feminina delas, são com os visitantes, né, familiares aqui fora, que levavam, né, os hormônios, remédios. Então, sem essas visitas suspensas, né, isso pode
ser, e aí a gente pode pensar também, né, abrir para outras chaves, né, a gente está falando de uma pandemia, tem outras coisas, né, que a gente pode pensar que são mais importantes, mas para essas pessoas, né, para essas mulheres trans e travestis, é uma conquista, é um campo de reivindicação, sabe, de possibilidade de vida. E se a gente pensar que a partir dessas visitas suspensas, né, essas pessoas podem estar vivendo esses dores, né, da perda da sua identidade, da sua feminilidade, por conta, né, dessas restrições de visitas. E claro que elas podem receber medicações, as coisas que elas podem receber dos familiares, mas por conta da pandemia, do isolamento físico, né, da de não circular, né, provavelmente as famílias estão tendo dificuldades, né, de fazer essas, levar, né, as pessoas precisam. Então, isso me fez pensar muito como que a pandemia, né, a gente pode pensar muitas coisas que estão, né, mais fervilhando, mas quando a gente vai pensando, né, e aprofundando, eu fiquei pensando como que elas devem estar vivendo, né, dessa destruição dessa corporalidade, como que isso pode estar nos relacionamentos, né, na sua relação com as outras pessoas ali dentro. E isso também é saúde, é a gente pensar que não é só um corpo, né? Que o que é um corpo, e para elas não é só um corpo, né? Tem muitas coisas por trás disso. Então, infelizmente, eu não tenho muitas informações, né, sobre dados, né, porque, de fato, essas informações não existem. E por isso é muito importante a gente fazer pesquisa, né? A gente ir nesses lugares que o que chega até nós, né, é muito filtrado, né, emoções se perdem, muito do que a gente sabe, né, é a ponta do iceberg do que é a prisão. Então, é muito importante a gente fazer essas pesquisas, e a gente pode também, né, discutir sobre metodologia, sobre ética, né, que são pessoas que estão privadas de liberdade, como que a gente faz pesquisa assim, isso é assunto para outra live, mas a gente pensar como que é importante, né, a gente estar nesses lugares, poder falar, né, e poder humanizar, né, trazer vida para essas pessoas, dizer dentro tem pessoas, tem vidas, tem famílias, a família também sofre muito, né, o encarceramento, não só para quem está preso. Nessas unidades em que eu fiz pesquisa, eu via muito famílias que vinham de longe, que dormiam na fila um dia antes da visita, porque tem quantidade, né, de senhas para então, que vinham um dia antes e dormia. Então, como que o comércio, né, local no entorno da prisão, né, ele se modifica para dar conta, né, dessas visitas. Então, em torno dessas duas unidades tem comércios de roupa, porque tem muitas pessoas que estão indo a primeira vez, sabem, né, que roupa pode entrar, que cor que não pode. Então, tem pessoas que alugam, tem pessoas que vendem, tem todo um comércio de alimentação, de coisas que pode entrar como pode entrar na prisão. Então, como que a prisão ela não está isolada, né? Ela faz parte da sociedade e a gente faz parte disso. Então, mesmo que a gente não tenha dados, né, quantitativos, a partir dessas pesquisas a gente pode avaliar, né, as vidas e essas pessoas. Então, era mais ou menos isso assim, que eu queria falar. Eu acho que vocês também devem ter curiosidades e perguntas para fazer. E eu acho que a gente pode começar a partir daqui. Bom, Vanessa, muito obrigada. Então, alguma pergunta? Alguém quer se manifestar? Eu gostei muito, Vanessa, de te ouvir. Eu sou advogada, mas eu sempre me afastei um pouco dessa parte do direito penal, porque é sempre uma coisa que eu acho que eu tenho medo de enfrentar, sabe? De, tipo, me dá muita angústia pensar nisso, porque
enfim, tudo que a gente aprende, tudo que a gente ouve, e conhecendo um pouco da realidade, né, de como funciona, de como é injusto, de, enfim, todos os problemas que tem dentro do sistema prisional. Mas eu nunca tinha parado para pensar em algumas coisas que você falou, né? Então, essa questão de como que o presídio feminino, na verdade, ele não é feminino, né? Porque tem homens trans lá, tem mulheres que não se reconhecem, tem, enfim, não binários. E eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Tipo, com certeza era uma coisa que a gente, enfim, sabe que existe, mas a gente nunca refletiu sobre. E aí, enfim, agora eu tô aqui pensando em várias coisas e pensando o quanto eu, nessa posição, né, de, enfim, advogada, não tenho esse conhecimento. Então, legal ouvir você, sua experiência. Eu queria ouvir mais um pouquinho sobre esse trabalho que você está fazendo. Você falou que tá trabalhando numa ONG, né? Nessa ONG você faz o atendimento das mulheres trans no presídio, ou... Enfim, eu acho que eu perdi um pouco dessa parte, não sei se você falou, mas eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre esse trabalho que você está fazendo. E também queria ouvir um pouquinho da sua tipo, experiência, não sei, na sua pesquisa mesmo, sobre como que... Você falou essa questão do afeto, né, dos relacionamentos na prisão e tal. Aí eu queria que você contasse um pouquinho mais pra gente sobre isso, sobre como que... Eu achei curioso isso que você falou, de que elas não pedem para ser um sistema separado, não tem uma separação. E isso me surpreendeu, aí eu queria ouvir um pouquinho mais, se você puder falar sobre isso. Vanessa, antes de você responder, como é que você prefere? Você prefere respondendo uma pergunta de cada vez ou a gente fazer uma bateria de perguntas? Certamente, porque eu não vou lembrar. Se juntar, né, uma quantidade, aí você vai ter que me ajudar. Mas eu acho... Então vai respondendo que eu vou trazendo as outras depois. Tá. Falei sobre o meu trabalho, então é até uma oportunidade, né, de falar. Meu trabalho como psicóloga não tem nada a ver diretamente com a minha pesquisa na prisão, né? Eu trabalho numa ONG, não sei se já ouviram falar, mas é uma ONG chamada Redes da Maré, que fica no Complexo da Maré, e aqui no Rio de Janeiro, na zona norte do Rio de Janeiro. Eu trabalho no campo da segurança pública e sua justiça. Então, eu trabalho, né, existem vários, são 4 eixos de atuação, né, educação, arte e cultura, segurança pública e acesso à justiça, e desenvolvimento territorial. Eu trabalho nesses 2 eixos, de desenvolvimento territorial e no eixo de segurança pública. No eixo de desenvolvimento territorial, eu trabalho numa casa referência para mulheres, chamada Casa das Mulheres. Lá eu faço parte, né, de uma equipe interdisciplinar, com uma advogada e com uma social, e a gente faz atendimento sociojurídico. Então, são pessoas que vêm por uma espontânea, ou alunas da casa, porque a casa, né, ela oferece cursos de capacitação, de alfabetização para mulheres, e a gente faz o atendimento, né, tanto das mulheres que são da casa, quanto do território que chegam por demanda espontânea. Então, eu participo dessa equipe interdisciplinar, né, que faz esses acolhimentos. O acolhimento psi, e a Redes, ela trabalha muito com a incidência, né, política do território. Então, o nosso trabalho está muito mais voltado para um reconhecimento do território e das demandas do território, para, a partir desses reconhecimentos, a gente incidir em políticas. Então, na Casa das Mulheres, né, eu trabalho, né, junto com essa equipe que faz esses eventos sócio-jurídico, e eu trabalho no campo da segurança pública, que eu faço acolhimento de pessoas, especificamente mães, né, que tiveram seus filhos vitimados pela violência ou do Estado
ou dos civis armados. Então, é um trabalho, né, bem difícil, porque a gente trabalha, né, no caso, eu e um assistente acompanhamos diretamente essas famílias, principalmente as mães. Muito nesse lugar da dor, né, da perda. Então, na segurança pública, eu faço o acolhimento dessas mães e também faço parte dessa equipe interdisciplinar, né, que faz esses atendimentos sociojurídicos. Então, é um pouco disso, né, que eu faço lá. Claro que agora, nesse período da pandemia, né, eu estou trabalhando de home office. Então, eu estou fazendo os acolhimentos, né, por telefone, de pessoas que tiveram, né, óbito do Covid. A rede está fazendo um trabalho incrível no território, distribuição, né, de cesta alimentícia, de produtos de higiene, de proteção, e a gente faz, né, esse mapeamento em uma equipe da saúde, essa equipe que eu estou fazendo parte agora, que a gente está monitorando, né, esses casos na Maré, justamente para confrontar, né, com o que a gente tem oficiais, dizer que há sim uma subnotificação dos casos, né. Então, a gente faz esses atendimentos que chegam até nós, muito via da distribuição das cestas básicas, então tem uma equipe de cesta básica e nessa distribuição conversa com o morador e identifica se teve casos de Covid, passa para a gente. Então, eu tenho trabalhado muito no acolhimento dos óbitos, né, dos familiares que perderam algum familiar pelo Covid. Então, na rede, né, eu falei que não tinha muito diretamente ligado com o que eu faço na prisão, mas da segurança pública, né, tem muito a ver, porque a gente pensar a segurança pública, né, e políticas públicas e leis, né, que priorizem, né, que olhem para essas pessoas e que façam, né, construam leis e políticas, né, voltadas, né, para a necessidade, né, dessas pessoas. Por exemplo, as mulheres trans e travestis têm necessidades que o presídio masculino, né, não comporta. Então, o que a gente pode ter, né, para trazer, e aí é muito um paradoxo, né, trazer talvez uma vivência menos pior, né, na prisão, porque ainda que há políticas públicas, tem que pensar no desencarceramento. Então, hoje a gente vê, né, que a maioria das pessoas presas, que é um número altíssimo, quase 40%, são muitas pessoas, né, tem residência fixa, o primário, não tem passagem pela polícia, não cometeu crime com violência, com emprego de violência, e essas pessoas são encarceradas, né, não há medidas cautelares para pensar a prisão do ponto de vista, né, do não encarceramento. A gente usa o encarceramento como a primeira medida. Então, acaba que o meu trabalho na rede, né, se esbarra com o meu trabalho na prisão, por conta, né, de pensar essa relação do encarceramento, né, com a política de segurança pública. Então, é um pouco disso que eu faço na redes, e sobre a pesquisa, né, sobre as relações de afetos e de casamentos. Eu ouvi em todas as minhas conversas, e é o que aparecia, né, durante a conversa, a gente faz na cartografia, a gente não tem um questionário com perguntas prontas, a gente vai fazer, né, para todo mundo igual. Ela se aproxima muito de uma conversa, então a gente tem uma pergunta disparada, né, que eu poderia perguntar, me fala um pouco como é viver menina na prisão. E a partir dessa pergunta disparadora, né, ela vai entrando numa conversa mesmo, e outros temas vão surgindo, e isso fica muito mais dinâmico, né, muito mais fluido. E a gente pode ter uma dimensão, um mapa, né, maior, uma cartilha maior, né, ali, da pessoa, a relação dela, né, com o seu contexto, com as suas relações ali dentro, com as pessoas lá fora. Então,
Então, durante as conversas, né, elas sempre mencionavam que estavam casadas, perguntavam se eu queria também conversar com os companheiros. Então, eu vi que essa questão dos afetos, né, da disputa, né, e da disputa no sentido, estou falando de como elas trazem, né, como uma disputa, a gente pode pensar que não é só disputa, mas essas tensões, né, de quem era feminina, quem atraía mais, quem chegou, né, e recebeu mais de 20 mensagens de pedido de casamento. Então, essa questão, né, dos afetos e das vivências dos afetos estavam muito presentes durante todas as conversas, todas elas. E eu não lembro bem o que ela perguntou sobre essa relação dos afetos. Eu perguntei mais em relação a essa questão de eles delas mesmo quererem ficar nesse sistema que é masculino, né? Que não tem essa, que não respeita, talvez, não sei, enfim, mas que teoricamente, né? Não sei, aí você me fala de acordo com a minha A concepção. falta de separação, foi isso que você tinha falado, né? Mas é um espaço que não respeita, né? Elas enquanto mulheres, ou enfim, as particularidades e as coisas que elas precisam ter nesse ambiente, não sei. E por que elas não querem essa separação. Mas aí, pensando agora no que você falou, é porque justamente elas têm acesso a essa questão do afeto, né? Que elas não teriam em outro ambiente. Então, acho que eu não tinha pensado. E assim, como essas unidades, né, as duas que eu pesquiso, são unidades como unidades de seguro. O que é unidade de seguro? É uma unidade que, a princípio, não tem uma facção predominante. Então, são pessoas que poderiam, talvez, né, estar correndo risco numa prisão normal, ou porque tipo de crime que cometeu, então exige, né, que fique afastado de outras pessoas, e as pessoas trans e travestis são incluídas, né, nesse seguro. Então, como eles também pensar, né, como eles entram, né, nessa categoria de estar num presídio de seguro. E aí, beleza, tem essas unidades tidas de chama de seguro. Nessas unidades, por ser unidades de seguro, tem um excessivo, né, de travestis e mulheres trans que não têm unidades. Então, quando é identificado, né, na porta de entrada que é uma travesti ou uma mulher trans, elas podem ser direcionadas, né, para essas unidades específicas, né, por ser uma unidade de referência. Referência no sentido de que há um número específico, não de que necessariamente elas são, né, tidas ali como referência dentro da unidade. E, né, a presença delas seja muito significativa, né, e aí a gente pode pensar de inúmeras formas, né, o que é ter um feminino, né, dentro de uma prisão masculina, tida como masculina, quais são os afetos, né, que ocorrem ali, os desafios também. Então, a gente pode pensar muitas coisas, né, a partir dessa circulação, né, desses corpos tão diferentes, né, e que reivindicam lugares diferentes. E então, assim, aqui no Rio até existe, né, uma resolução da SEAP e existe uma resolução conjunta que estabelece, né, parâmetros de tratamento para mulheres trans e travestis de liberdade. E um desses parâmetros é deixar livre a escolha delas de irem para uma unidade de acordo com o gênero que elas se identificam. E aí é isso, né? Existe isso no papel, no momento, mas quando se trata de fazer esses trânsitos, é complicado. Aí vem, né, toda a questão de segurança, né, que aí sobressai. Então, o que é colocar esses homens, né, porque a instituição vê como numa prisão com mulheres, né? Quais os riscos disso? De haver estupro,
de, né, haver relações não consentidas e tal. Então, acaba que é um pouco das mulheres trans para a unidade feminina, nem tanto, mas dos homens trans, por exemplo, para a unidade masculina, isso nunca nem foi, né, nem está, né, previsto nessas resoluções, porque aí tem toda essa questão, né, de que pode ter estupro corretivo, violências. Então, aqui no Rio, ainda que tenha essa possibilidade, né, das mulheres trans e travestis irem para unidades femininas, elas trazem muita dimensão da violência dos afetos, né, então, aqui numa unidade feminina, elas não vão poder se relacionar e casar, né, com seus afetos. Então, quando a gente até fala, né, da possibilidade, se elas já passaram, o que eu escutei, né, de todas elas, exceto uma que até falou que desejava ir mais por uma questão da visita do filho, que numa unidade feminina talvez seria mais facilitada, mas que não tinha nem muito a ver, né, ela querer ir, mas com o fato disso talvez possibilitar, né, uma aproximação maior dela do filho. Mas as outras, quando a gente toca, né, nesse assunto de que há possibilidade, ou o que elas acham, né, de ter uma sempre muito reivindicado seus maridos, né, e o meu marido, só se ele for junto comigo, né, mas a partir do momento em que esse marido vai com ela, toda a gama de possibilidades, né, de encontrar outros maridos é anulada, porque ela ou alguém. Então, sempre isso, pelo menos aqui no Rio, né, não é uma questão que elas reivindicam. E aí a gente pode, se a gente for ampliar nessa discussão para violência, então, será que elas sofrem violência, sofrem estupros? Não ouvi isso na pesquisa, mas eu não tenho dúvidas de que isso possa ocorrer. Mas eu acho que a gente também tem que sempre, né, para não incorrer, né, nesse encarceramento do que entende, né, que é o melhor para o outro, a gente ouvir, né, dessas pessoas o que elas acham, né? Então, assim, para elas vivenciar, né, poder vivenciar os afetos e as relações, né, dentro da prisão é muito melhor do que ir para uma unidade feminina, onde elas não vão ser reconhecidas como mulheres, onde, pelo menos o que eu vi na pesquisa, né, haveria uma tensão entre as mulheres cis e as mulheres trans, né, de afirmar, né, de quem é mulher de verdade. Então, isso não daria mais confortáveis, né, de estar em unidades femininas. Então, isso foram coisas que apareceram, né, assim, durante as entrevistas. Ok. Próxima pergunta. O Wesley Douglas está perguntando se você acha que o reconhecimento da LGBTQIA-fobia como um crime ajuda a buscar esses dados que você falou que não tem, que você não acha, sobre homens e mulheres trans. Se você acha que, se essa lei fosse implementada de fato, se isso ajudaria a gente a conseguir acesso a esses dados, por exemplo. Qual lei? Sobre LGBTfobia. Quase não sai. E aí isso também, né, é uma discussão muito grande, mas assim, eu fico sempre, né, tensionada quando fala, né, da discriminação e quando a gente fala do né, da luta pelo desencarceramento. E, ao mesmo tempo, eu ouvi muito, né, de travestis e mulheres trans que sofreram violências graves, né, e ficaram impunes, né, e aí a gente pode falar de até essa palavra, né, impune, é paradoxal, que a gente tem, então, né, punir as pessoas, será que a prisão, né, é a saída? Quando a gente entra na prisão, a gente pensa de cara que aquilo ali é fadado ao fracasso, sabe? Não tem integração da prisão, então é muito delicado, né? Uma linha muito tênue quando a gente pensa, né?
as políticas e as legislações, né, para criminalizar, né, os crimes de ódio, de homofobia, de transfobia, e quando a gente pensa ao mesmo tempo, né, no encarceramento e no desencarceramento. Talvez ajudaria, né, se a gente reconhecesse, mas eu não sei se é por aí, sabe? E a chave é essa, porque há, né, essa resolução da SEAP, daqui do Rio, de parâmetros, né, de acolhimento de travestis e mulheres trans, que essa resolução por si só e a resolução conjunta, que é federal, elas, né, a partir, já que existem essas resoluções aqui no Rio e no federal, de se há resoluções, né, falando desse público, de a partir disso, né, isso já ser uma possibilidade de mapear essas pessoas. Mas é aquilo que a gente fala, né, essas pessoas estão sempre num não lugar, né? Então, não nomear é uma forma também de não nomear, né, essas identidades. Então, eu não acho assim, né, que é pela criminalização que a gente vai poder pensar melhor, né, essas pessoas. Talvez começar a colocar em prática o que já está na lei. Seria um bom caminho, a gente já conseguir fazer o que a lei determina, né? E eu acho que é por aí, né? Acho que a gente tem resoluções que podem ajudar, mas que muitas vezes não há um entendimento, né? Eu via muito isso durante a minha inserção na pesquisa, quando eu na prisão, e falava, vim conversar com as mulheres travestis, e de cara, né, eu era ali pontuada de que ali não havia mulheres, né? Então, é esse lugar o tempo todo, não afirmação, né, desses corpos, dessas vidas. Então, eu acho que se a gente começasse, né, a seguir as resoluções, né, o que já tem de favorável, né, do que a gente pode pensar, então, medidas, né, menos piores de viver o encarceramento, já que a gente ainda não tem como descarcerar, né, as portas da prisão, eu acho que a gente começar a, pelo menos, fazer, né, existe a lei de penal, né, que dispõe, né, da permanência, né, da pessoa privada de liberdade, quais são os direitos, né, e que a gente vê que é isso, ainda que a gente, em políticas públicas, tem que ter muito, né, das pessoas e das instituições, né, informarem e instrumentalizarem, né, os seus profissionais para lidar com esse público, que muitas vezes é o que falta, né, essas pessoas entram, esses agentes entram, que também sofrem processos de violência, né, então também não é só o agente, não é só uma chave, né, é uma cadeia, né, uma rede de conexões ali. Então, e claro que o sistema é muito maior, a gente vai ali para o micro, para a prisão, mas essa relação é maior, né, a gente está falando de uma relação que vem desde a escravidão, do colonialismo, né, então, é muito maior. Hoje a gente vai aperfeiçoando, né, os efeitos que a gente vive até hoje, né, e a gente vai, a prisão é um desses aperfeiçoamentos, né, de captura, de separar, né, parte da sociedade, essa parte que a gente não quer esconder, para que outras pessoas, né, de bem, possam viver em paz. Cara, eu vou falar aqui, Larissa, só porque eu preciso. A advogada precisa comentar sobre esse comentário. Essa discussão, né, sobre desencarceramento, abolicionismo, é muito interessante. Acho que a gente até pode pensar em trazer isso para dentro do GT também, fazer talvez um webinar, trazer algumas 2 ou 3 pessoas para conversar sobre isso, porque acho que é um tema, assim, que a gente, enquanto sociedade, precisa discutir, sabe? E é isso que a Vanessa falou, né? A prisão foi criada para separar as pessoas que são as pessoas que são palatáveis das isso, pessoas que têm que ser de bem. escondidas.
Exato, né? E você super também pode falar sobre isso, né, Larissa? Acho que se você tiver alguma coisa para conversar também, fala um pouquinho, porque você tá aí quietinha fazendo perguntinha, mas você tem muita coisa para falar também. Então, é isso, né? Tipo, separar os subversivos das pessoas de bem, e que a gente sabe que é reflexo de uma política de exclusão e de querer tirar essas pessoas de circulação ao invés de ressocializar e de acabar realmente com os problemas que existem na sociedade, né? Então, é uma forma da gente institucionalizar todos esses problemas que já existem, né? E deixar a estrutura bonitinha para a galera do bem, vulgo, né? A galera, os brancos, dessa sociedade heteronormativa que a gente vive, né? Não, enfim, olhar para o lado e não ver gente negra e pobre na rua, entendeu? E aí tem toda aquela discussão também, né, de como que, enfim, as leis existem, mas o punitivismo, né, só é aplicado para a população negra, pobre, periférica. Então, muito isso que você falou em relação à criminalização da LGBTfobia, porque há pouco tempo, né, o STF aprovou a equiparação, a aplicação da lei do racismo, né, para casos de LGBTfobia, porque não existe uma lei específica, então eles consideraram que pode ser aplicada essa lei por equiparação, já que não existe uma lei complementar que fale sobre isso, né, então a Constituição prevê que todos devem ter proteção e tal, e aí foi entendido que deveria haver uma lei complementar para falar sobre isso, já enquanto o legislador, que é quem deveria criar as leis, não faz isso, então aplica-se a lei do racismo. E até eu estava vendo uma live outro dia, no perfil da Glória Glover, com a Mari Ganzaroli, e, enfim, achei muito interessante, vejam, quem gostar desse tema, veja. E ela falando, né, sobre isso, que uma das coisas que... Ai, meu Deus, perdi minha linha de pensamento aqui. Um minuto. Uma das coisas que a gente não pode deixar de, tipo, pensar sobre, né, é que... Não sei, gente, já me perdi aqui na minha fala. Mas a gente, tipo, precisa muito ter atenção para esse tema e pensar sobre isso, porque não adianta a gente lembrei. Porque não adianta a gente criminalizar, porque a própria lei do racismo, ela não é aplicada para casos de racismo, porque eles consideram, eles aplicam o Código Penal que fala sobre injúria racial. Então, porque é uma lei menos punitivista, né? Então, você paga lá uma cesta básica, uma multa, alguma coisa do tipo, e não se aplica a lei do racismo. Justamente porque quem comete crime de racismo, né, são as pessoas, geralmente, não vou generalizar aqui, mas é porque não são essas pessoas subversivas, negras, periféricas, são as pessoas brancas, de classe média, classe alta, etc. Então, não adianta criar uma lei, porque não necessariamente ela vai ser efetiva, né? A gente precisa pensar em política pública, em ressocialização, e, enfim, todas essas coisas maravilhosas que vocês, psicólogas lindas, maravilhosas, trabalham com. Então, muito legal essa discussão e da gente ter a oportunidade de trazer esse ponto, né, para cá, porque pensando nessa população, né, no pessoal LGBTQIA+, dentro da prisão, enfim, eu imagino como que eles já são vulneráveis, né? Tipo, a população prisional já é vulnerável por si. E ainda ter esse estigma, né, sobre elas, sobre essas pessoas, deve ser, enfim, muito, muito complicado. Então, acho que é legal a gente discutir isso enquanto sociedade e quem sabe aqui a gente não está influenciando alguém aí para esse lado e talvez mudar alguma coisa, né? Tem sempre um jovenzinho aí que depois se transforma num grande líder e tem potencial transformador. Então, enfim, adorei. Continua, Larissa. É exatamente isso, né? Que a gente pensa, né? O desencarceramento, justamente para pensar, por exemplo, se hoje você acompanhar, né? Os dados, né? Prisionais da população privada de liberdade, você vai ver que juntando, né? Os crimes contra crimes de roubo, furto e tráfico, então eles são metades, né? Então, assim, não é crimes contra a vida, necessariamente, né? Então, a gente vê que são que estão muito ligados, né, a um público, né, específico, racializado, são crimes, muitas vezes, né, com
sem potencial ofensivo ou com um grau, né, leve, e a gente vê que a prisão acaba sendo a prevenção, porque essas pessoas, né, têm que ser limpadas, né, da sociedade. Então, quando você vê, né, que a maioria das pessoas que estão presas por tráfico, né, e que quem está preso é o varejista no comércio de drogas, né, não é o narcotráfico, não é ninguém do narcotráfico que é preso. Quem é preso é o menino varejista que está lá, né, no território vendendo a droga, né, que a princípio não é emprego, né, a pessoa vai lá, compra, o outro vende, e essas pessoas são, em grande maioria, presas, né, encarcerada. Então, você vê que a prisão e a política de drogas, elas andam muito juntas, né, e a própria de drogas, ela tem seus efeitos, né, quando deixa muito subjetivo quem pode ser preso, né, por tráfico. Então, não há uma quantidade, não há ferramentas específicas, né, de xingo. Então, os que muitas vezes são usuários são presos, né, e enquadrados como traficantes de drogas, quando a gente sabe que muitas vezes está no campo, né, da saúde pública, do que, né, da segurança pública. Então, hoje a gente vê, né, que a maioria das pessoas que estão privadas de liberdade por tráfico de drogas é usuários, né. Então, pensar, né, o desencarceramento é também pensar junto a políticas de drogas, né. Eu acho que uma coisa não anda sem a outra. A gente, e aí quando você vê, e aí você pode ampliar, né, drogas, você vai ver que a maioria das pessoas são presas com maconha, que é uma droga, né, que ainda é relacionada, né, hoje não tanto, né, porque muitas pessoas, né, já têm falado sobre consumo, sobre uso recreativo, medicinal, então já tem pessoas discutindo sobre isso, mas quando a gente vê são as pessoas que são presas por estar fazendo isso, né, é um público muito específico e geralmente racializado. Então, não tem como, né, pensar o desencarceramento sem pensar a política, né, sem pensar que políticas a gente tem e a quem ela serve, né. Porque eu acho que é um pouco disso, assim, falar sobre abolicionismo penal, falar sobre prisão, falar, na verdade, sobre qualquer tipo de instituição que separa o sujeito e deixa ele isolado do resto do mundo, como se isso fosse possível, é falar de uma espécie de projeto. Então, quando os nossos estudos eles se propõem a fazer um olhar mais crítico sobre esses lugares, eu acho que o que a gente está querendo, na verdade, é pensar sobre que tipo de sociedade que a gente está construindo, que tipo de sociedade que a gente está produzindo. Porque não é por acaso que as pessoas que estão presas são elas. Não é qualquer pessoa que está ali, é um tipo de pessoa muito específica. E isso não vem do nada, assim, isso é fruto de um projeto que está sendo implantado há muito tempo. E quem está implementando isso também são pessoas. Então, é todo um circuito, assim, muito sofisticado que determina quem que vai ter essa liberdade e quem que vai estar preso. E aí eu acho que é um pouco do que a Vanessa está discutindo no trabalho dela, assim. Vou botar aqui um pouco para as perguntas, que a gente se desviou um pouco. Então, a Mayara, ela estava querendo saber, não sei se você vai conseguir falar sobre isso, mas ela estava querendo saber com relação ao atendimento médico dessas mulheres dentro da prisão. Se você sabe se elas são respeitadas ou não, como que isso acontece? Durante a minha pesquisa, isso foi uma coisa também muito interessante, né, que eu pude também pensar sobre isso, né. Elas têm acesso, né, à enfermaria, tem um setor de enfermagem, médico e técnicas de enfermagem, que é uma equipe pequena, né, para dar conta de uma população prisional de 2.000, 3.000 da unidade. A unidade que eu fiz pesquisa tinha 4.000 pessoas. Então, é óbvio que não é todo mundo que vai ter acesso, né, como não é todo mundo que tem acesso à escola dentro da prisão,
como não tem acesso também à questão de saúde, né? Elas, e isso do tratamento vai ser muito também da disponibilidade, né, do profissional. Por isso que a gente fala em formação, né, em estar discutindo sobre gênero e sobre as especificidades, né, hoje, porque é óbvio que uma mulher trans ou travesti, ao ir, né, no setor médico, talvez elas não vá ter a mesma necessidade, né, do que os homens, talvez elas queiram falar coisas mais específicas, e aí se elas são tratadas como homens, né, e não não tem a sua identidade, né, ali sendo respeitada, a violência já começa ali, né, quando não respeita o nome. Então, quando eu fiz a pesquisa, o que eu vi foram muitas pessoas através da conversa comigo e para eu fazer, né, intermediar a ida na enfermaria. Porque já tinha mandado bilhete, porque já tinha pedido para ser atendida, não tinha sido chamada. Então, elas perguntavam, né, se eu podia intervir. E aí que é a beleza, né, da cartografia, da gente estar numa pesquisa, né, em que a gente vive os afetos, em que a gente é atravessado, né, por essas presas do campo, de alguma forma, né, a minha presença ali fez com que fosse possível fazer, né, esse acesso, né, essa ponte entre elas e a enfermagem. Eu pude fazer isso com algumas, né, então, assim, como também, né, o lugar que você está, e aí é importante salientar isso, né, eu fui estagiária durante 2 anos, em uma dessas unidades que eu fiz estágio, que eu fiz a pesquisa. Então, na graduação, eu fui estagiária lá por 2 anos. Claro que o trabalho era outro, né, era exame criminológico, fazer outros tipos de atendimento, que isso também já é assunto para outra live, mas a gente, então, eu fiz, né, 2 anos estágio em uma dessas unidades, então a minha circulação ali era meio distorcida, né, porque ora eu era pesquisadora, ora tinham pessoas que lembravam de mim da época do estágio, então eu psicóloga, né, as próprias pessoas privadas de liberdade, né, que ainda estavam nas unidades, ou na unidade que eu trabalhei, ou na outra que eu fiz, mas que tinham vindo dessa outra unidade, porque uma é semi-aberta e a outra é. Então, o meu lugar ali, né, como psicóloga, da época do estágio, né, então as pessoas reconheciam meio que esse lugar, o meu lugar de pesquisadora, né, então isso acabava me dando outras aberturas. Então, talvez por eu ter feito estágio, por algumas pessoas, né, guardas e pessoas privadas de liberdade, me conhecerem e lembrarem, eu lembro de você, era psicóloga lá da outra unidade e tal. Isso possibilita, né, um grau de abertura, e por isso é importante a gente fazer essa reflexão, né, do nosso lugar no campo e das tensões e torções, né, que isso possibilita. Porque talvez se eu não tivesse sido estagiária do sistema, a minha entrada teria sido outra, ou não, né, então isso também serve para a gente, né, a fazer uma análise da nossa implicação, né, e fazer uma análise da nossa inserção no campo e como a gente né, por esse campo de pesquisa. Então, o acesso à saúde não é isso, né, uma equipe pequena para uma população muito grande, trabalhando sempre, né, no mínimo, às vezes, né, insumos, a prisão, né, ela passou, a gente pode pensar a prisão muito também do ponto de vista, né, econômico, muitas vezes, né, essas pessoas são tratadas mesmo como, do ponto de vista econômico, então cada preso, né, ele tem um valor ali, né, referido a cada preso,
que quando, na verdade, a gente vê que quem garante, né, o sistema prisional praticamente são as famílias, né, que levam alimentos, remédios, porque o sistema não é para todo mundo. Então, muitas vezes, a própria família, quem faz, né, garante o que o Estado deveria garantir. Então, em relação à saúde, a gente vê que é precarizado, né, doenças, e aí por que é importante estar no Covid, né, porque a tuberculose é a doença que mais prevalece nas unidades prisionais, que tem alto índice, né, de contaminação e de morte. Isso é uma doença respiratória também, que se contrai, né, através do contato, de secreção e tal, e a gente, né, pensa o Covid dentro do sistema prisional, né, porque a gente está falando de tuberculose, que é uma doença, né, que a gente pode tratar, e se a gente fosse pensar a nível de isolamento, né, as pessoas teoricamente estariam isoladas, e como a gente pensa, né, políticas de saúde voltadas para a população privada de liberdade. Então, é muito importante a gente sempre tensionar, né, a saúde fora, ela não serve a todo mundo, e dentro da prisão ela também não serve a todo mundo. Né? A gente pensa a prisão muito separada da sociedade, né, ela faz parte da sociedade, e a gente também faz parte da prisão, né, não é uma relação de dentro e de fora, né, é uma relação sempre de fluxo, de tratamento. Então, a gente sempre tem que pensar nessa relação, né? Porque a prisão, ela faz parte da sociedade. Ela não é um local isolado, né? Então, é muito importante a gente fazer, né, essa chave de que a prisão, ela não está isolada, e a gente também não está isolada do modelo que a gente escolhe de sociedade. Eu tenho mais duas perguntas para você, eu acho, mas eu vou desviar um pouco, vou fazer uma pergunta que tá batendo aqui na minha cabeça já tem um tempo, que você falou um pouco de metodologia, e aí eu acho que é a hora bacana para inserir minha pergunta. Como é que foi para você, na verdade, como é que é para você, porque você não saiu do tema, no caso, como é que é para você ser você se identifica como uma mulher cis, eu imagino. Como é que é para você estar nesse lugar, sendo que a pessoa com quem você está construindo essa pesquisa são mulheres trans? Eu fico um pouco curiosa com essa relação, assim, como é que você pensa isso na pesquisa? E explicar um pouquinho de cartografia, porque não é todo mundo que sabe o que é. A gente fica tão viciado nos nossos termos que eu fiquei pensando aqui quando você estava falando, você falou tanto de cartografia, é um negócio tão legal. Eu fiquei me perguntando aqui se todo mundo entende o que é cartografia. Enfim, é isso. Tá. A primeira... sobre ser uma mulher cis pesquisando com mulheres trans. Eu acho que é uma pergunta muito importante que eu tenho, né, me questionado essa semana e semana passada. Eu fiquei pensando muito nisso, né, que quando a gente faz pesquisa em unidades femininas, né, com cis, a gente não nomeia, mas quando a gente faz com mulheres trans e travestis, a gente nomeia. É como a mulher cis, né, o cisgênero não precisasse ser nomeado. Então, eu falo, faço pesquisa com mulheres, você faz com mulheres cis, mas não nomeia que é cis, coloca, né, mulheres num campo de universalidade. Então, é muito bom, né, a gente, ao nomear o outro, a gente também se, né, autonominar, porque né, para falar sobre transexualidade sem falar de generalidade, né? Então, isso era uma questão no meu mestrado que eu ficava sempre, né, colocando em análise. O que uma mulher cis, né, tem para não dizer sobre, mas para falar com as pessoas trans e travestis. E aí, isso já é um pouquinho da cartografia, essa questão do não falar sobre, mas falar com. Porque, de fato, eu não acredito que só pessoas, por exemplo, no grupo, né, podem pesquisar entre si. Eu acho que a pesquisa ela tem muito a ver com o grau de abertura, né, que você tem, com a disponibilidade que você tem para fazer, inclusive, né, a sua autocrítica e falar também de onde você vem, de que lugar você vem, de onde você fala, né.
Então, enquanto mulher cis, conversando e dialogando com os trans, eu acho que o que a gente pode fazer é justamente, né, tensionar esses lugares, justamente esses regimes, né, de visibilidade e invisibilidade, e a gente fazer sempre um diálogo, né? Eu acho importante, né, e aí entrando já nessa pergunta da cartografia, a cartografia, né, ela é uma metodologia que a gente usa, que vem do filósofo, né, Deleuze e Guattari. O Foucault também falou cartografia, mas o Deleuze e o Guattari, eles vão falar mais sobre isso, e eles pensam, né, que a produção do desejo, diferente, né, da psicanálise vê como falta, a cartografia, ela vê o desejo como produção, né, então a gente vai fazer as pesquisas e a gente leva muito em consideração, né, esse campo do desejo, aquilo que nos move, aquilo que nos afeta, né, nesse campo de pesquisa. E ao invés de a gente olhar, né, de forma isolada para um fenômeno, a gente dá de abertura, né, maior para olhar para esse fenômeno em sua amplitude, né, em suas trocas, nos seus fluxos, né? Então, é isso, não tem como eu falar da prisão das mulheres, da produção de feminilidades, de corporalidades, né? Então, sem falar da relação com fora, porque essa relação com fora, com os familiares, está diretamente ligada, né, a esse processo e a essa produção de feminilidade, corporalidade. Então, a cartografia, ela parte do princípio, né, em que todas essas forças que vão aparecendo, né, no campo, atravessando a gente, é importante para o nosso campo de análise, né. Às vezes aquelas coisas que a gente acha que não vai dar pé, né, não tem muito por que detalhar, uma coisa boba, ela pode ser um ponto-chave de analisador, né. Então, se eu vou para a prisão pesquisar a construção de feminilidade e produção e manutenção de feminilidades e corporalidades, né, em consideração a ação, né, o contexto de fora, a questão do comércio, né, como eles se organizam para visitar, para mandar as coisas para essas pessoas, essa relação, né, ela é muito mais a lente, né, ela vai desfocando sempre para o macro e para o micro, e pensando sempre que eles coexistem, né, que um não se sobrepõe sobre o outro, mas que tudo serve, né, como ferramenta de análise e do grau, né, de afetação que a gente tem. Então, a cartografia, ela vai trabalhar muito com essa ideia de movimento, né, de que a gente não faz um recorte, né, do tempo, a gente trabalha no próprio. Então, ela vai estar muito ligada, né, a essas relações de fluxo, de afetação, do desejo, muito nessa ideia de movimento, né, de que ela não é estática, né, ela se move, a gente começa uma pesquisa e a gente, ao longo do processo de pesquisa, a gente vai se transformando, né, o nosso olhar vai se transformando de acordo com o grau de abertura que a gente tem. Se eu vou muito para olhar só para a questão do feminino, né, eu vou focar no hormônio, na injeção, no remédio, não sei o que e tal, e isso não vai me dar, não vai me trazer outras tensões para pensar, né, como que isso é importante, qual é o ponto, né, que isso chega. Então, a fotografia, ela está muito ligada nessa questão, né, do nosso grau de abertura, daquilo que a Sueli Ronick tem um termo que ela usa, o vibratio, né, aquilo que tensiona a gente, faz a gente pensar, e aquilo fica ali, né, martelando, e a gente fica pensando, e isso você já foi capturada, né, de uma forma. E foi o que aconteceu quando eu falei da minha pesquisa, né, de quando eu conversei com aquela pessoa que fazia o trânsito entre o masculino e o feminino. Naquela conversa, né, eu fui capturada pelo desejo, de pensar quais eram as forças e as produções, né, que faziam com que ela vivia esse duplo movimento, né, esse trânsito masculino e feminino. Então, a cartografia, ela, mais do que uma metodologia, né, eu falo muito disso, que para mim ela é um modo de vida, né, um modo de como você está despido
e despido não é no sentido de que você não é um sujeito, né? Mas pelo contrário, de você, sujeito, pensar quais essas transformações com o outro, né? Vai trazer, né, outras dobras, que aí é outro conceito também, né, de dobra. Mas é um pouco difícil. Eu acho que quem se interessar, a cartografia, ela é um método incrível, e quem quiser, né, conhecer um pouco mais, pode ler algumas coisas mais introdutórias, ou ler beleza, quem gosta de filosofia, para pensar, né, que a gente pensar não só na si, mas na nossa prática mesmo, né, de mundo, de que mundo a gente quer construir, né, quando a gente faz uma pesquisa, a gente está construindo uma narrativa, e a cartografia, ela te possibilita pensar, né, em que narrativa você está construindo, né, então, ela deixa muito esse campo também aberto, né, a cartografia, ela não se fecha. Então, a minha pesquisa, por exemplo, dela, eu vi que os sentimentos e os afetos eram um analisador forte. Então, a partir da abertura, né, eu entro no meu doutorado, e outras aberturas e outros fluxos já vêm me atravessando, né. Então, está sempre em movimento e aberto, né, a esse movimento e a pensar, né, a nós mesmos dentro desse processo, né, de movimento, e como a gente vai transitando e relacionando, né, a psicologia com o social. E eu acho que a beleza da psicologia social é justamente, né, é a gente não dualizar no sujeito uma coisa que é muito mais orgânica, muito mais, tem muito mais forças, né, agindo ali. Então, a gente conseguir essa produção desse sujeito atravessado, né, dele, dentro da relação dele, é muito bom, né, a gente pensar os processos de singularidade, os processos de ativação, né, a partir dessa metodologia. Muito bonito mesmo. E eu acho que também tem uma coisa da cartografia que é quase não convencional quando a gente pensa em pesquisa acadêmica, porque a cartografia, ela também pensa a gente enquanto parte da pesquisa, a gente pesquisador como parte da pesquisa, né, que algumas metodologias não permitem isso. Eu acho que isso também faz com que o que a gente está se propondo a fazer e a forma como a gente pensa a pesquisa possa ser muito mais rica e muito melhor explorada. Enfim, tem uma pergunta aqui que também é voltada para a saúde. E a pessoa está querendo saber quais as recomendações que você dá para profissionais da saúde, especialmente os psicólogos e psicólogas, no atendimento à população trans, não só no contexto prisional, mas, enfim, quando o profissional psi, ele encontra com uma pessoa que se identifica como pessoa trans ou não binária, como é que você, quais são as recomendações que você dá? Assim, é uma pergunta até um pouco paradoxal, porque eu acho que, mais do que recomendação, né, é a gente pensar no nosso, e novamente, né, do nosso grau de abertura para o outro, né, e não ver esse outro como o outro do outro, né, mas ver que, ainda que seja diferente, né, de como eu me organizo no mundo e ele se organiza no mundo, as pessoas têm demandas, né, e demandas parecidas, demandas, mas eu acho que, assim, na dúvida, né, primeiro que não é todo mundo que está capacitado, né, ou bem conectado com essa questão de gênero. Então, se você é uma pessoa, né, que está bem informado, que tá começando agora, ou não está aprendendo, eu acho que, na dúvida, não presumir nada, ou não você dar a identidade que acha. Na dúvida, você pergunta como quer ser chamada, né? Eu acho que o maior grau de abertura, né, ainda quando a gente não saiba o que fazer, a gente fazer o que a gente sabe que não deve fazer, né? Então, eu acho que isso já é um início, assim. O outro é pensar que a gente vem discutindo, né, a questão de gênero,
e de identidade de gênero já há um tempo, mas assim, né, rola muito aquela dúvida se é trans, é travesti, mas será se não é, porque tem isso, tem aquilo. Eu acho que a gente também tem que desconstruir essa noção, né, de essas cristalizações, entende, né, por feminino ou por masculino, e pensar que a identidade, né, ela é um espectro, ela tem dentro, né, dessas margens do que a gente coloca como homem e mulher, a gente tem o entre ali, né, que é permeado de possibilidades. Então, eu acho que a gente tem que estar sempre com isso, a gente não supor ou não deduzir nada, tá num grau de abertura, né, para acolher e para trocar e para dialogar com essas pessoas. E buscar noção, eu acho que a gente tem que sempre, né, também estar atento ao movimento, aos movimentos sociais, o que eles estão falando, fazendo, a gente aprende muito, né, eu acho que mais do que a gente ter posicionamentos psi ou respostas psi para, né, de como visitar, eu acho que é a gente pensar o nosso grau de disponibilidade para se relacionar com essa outra pessoa, né? Entendendo que a gente fazemos parte, né, de uma estrutura social, entendendo, né, qual é a sua passabilidade, né? Então, qual é o seu lugar, qual é o lugar do outro, e fazer sempre essa tensão, né? Eu acho que a gente nunca pode naturalizar, e ainda que a gente às vezes naturalizar, né, também as relações, né, trans e X, quando a gente tenta naturalizar, a gente sabe que são pessoas que ainda sofrem grau de habilidade e de violência. Então, às vezes, né, afirmar que é travesti ou mulher trans também é um ato político, né? Não é só nomear, mas é um ato político. Então, é um pouco isso. Minha opinião, né? Eu acho que a gente tem que sempre pensar no nosso grau de abertura e não fazer suposições, e na dúvida, pergunta com toda beleza, com todo amor e com todo de abertura para, né, lidar com essa outra pessoa que não é tão diferente, né? Às vezes a gente coloca assim como um abismo e não tem abismo nenhum, né? Se a gente olhar mais do ponto de vista do respeito, né, de como essas pessoas já vivem violências e de como a gente esperar violências também, né? Muitas vezes sem querer, né? Às vezes com uma palavra é muito isso, né? Eu pensando isso essa semana, de como algumas palavras que a gente usa, né? A gente usa sem pensar, tipo, samba do crioulo doido. A gente usa expressões assim, né? Que quando a gente para pensar, a gente vê que são expressões extremamente racistas, né? Que marca, né? Um povo, e o quanto que às vezes a gente fala e a gente está usando, né? Palavras e formas que a gente tem que começar a pensar, né, nos efeitos que isso tem, né, com o outro diretamente, e com os efeitos sociais, né, que a gente produz quando a gente mantém, né, essas práticas. Sim. Gente, alguém mais tem alguma pergunta, algum questionamento? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. É isso. Vanessa, muito obrigada por ter estado aqui com a gente hoje à noite, por ter disposto o seu tempo, estar aqui conversando com a gente, foi ótimo. É sempre muito bom te ouvir, e eu só tenho que te agradecer. Mônica, você quer fazer um encerramento, alguma coisa? Adoro ficar no vácuo. Eu amo. Você também pode, vocês sintam-se à vontade. Acho que a Vanessa pode falar o que ela quiser aí para encerrar. Enfim, eu achei incrível, gostei muito de verdade. E é isso, você pode falar alguma coisa, Vanessa, e depois a gente encerra a gravação e a gente pode falar besteira. Não, eu só queria mesmo assim, acho que é a primeira live que eu participo.
Queria agradecer pelo convite. Sempre bom falando sobre prisão, sobre produção de subjetividade, gênero, sobre esses regimes, né, de invisibilidade, visibilidade, e sempre fazer essa ação, né, de que nós também fazemos parte dessa sociedade, né? A prisão, ela não está isolada. A gente, com esse modelo, né, na nossa sociedade, eu acho que a gente tem que começar a pensar em como desconstruir esse modelo, né? Em que práticas libertadoras podem serem feitas, que a gente consiga, né, comece a falar sobre desencarceramento, sobre abolicionismo penal. Eu sei que isso, né, há controvérsias, vai falar, mas e os crimes, aqueles crimes e tal, e a gente não está falando, né, que os crimes podem ser realizados e as pessoas vão ficar, né, impunes ou passíveis, né, a gente não está falando disso, mas a gente está falando de como a gente tem esse modelo de encarceramento, como que a gente usa ele como momento, né, ainda de racismo e de perpetuação do racismo, né? Então, queria agradecer o espaço. É muito bom falar com pessoas mais novas do que eu, muito dessa troca. E falar sobre prisão, sobre gênero, para mim, é muito importante, porque eu acredito que é na micropolítica, né? É nessas relações que a gente vai construindo e que a gente vai trocando e vai se afetando. Hoje, né, eu não conhecia ninguém, a gente agora já se conhece um pouco, né? Algumas pessoas foram afetadas com o que eu falei, eu também fui com o que eu ouvi, com as perguntas. Então, a partir dessa micropolítica, né, a gente vai acreditando mesmo em práticas libertárias da sociedade, né, que não seja tão violenta e tão desigual, né, nas suas pluralidades. Então, eu que agradeço o convite. Para mim foi muito bom ter conversado, ter tido essa conversa com vocês hoje. Obrigada.